Hello, oitavo ano. How are you? Hoje estudaremos a segunda parte do capítulo 1 da unidade 3 do nosso livro de inglês. Semana passada estudamos os verbos regulares no past simple tense. Hoje estudaremos a pronúncia desses verbos regulares. Vocês sabiam que existem 3 maneiras de pronunciar o ED no final dos verbos regulares? Agora veremos as 3 regrinhas que facilitará as nossas vidas. Vamos lá? A primeira regrinha é: verbos terminados em P, K, S, CH, SH, F, X, o ED no final vai ser pronunciado como um T. Por exemplo, look. Quando o verbo look estiver escrito no passado, por exemplo, ele vai ser pronunciado looked. Assim como stop. Stopped. Observe, escrevi ao lado a forma no infinitivo, no passado, e pequenininho como seria a pronúncia dele. Ou seja, como leremos esse verbo. A segunda regra é: verbos terminados em som de L, N, M, R, B, V, G, W, Y ou Z, ou também terminados em ditongos, o ED no final vai ser pronunciado com o som de D, como podemos ver nesses verbos: call, called, live, lived, cry, cried. Observe, o ED em todos eles foi lido somente como D. E a terceira e última regrinha é: verbos terminados em T e D, o ED no final vai ser pronunciado como o ED. No caso, aí vemos o ID porque o E, em inglês, pronunciamos ear. Observe: need, needed, want, wanted. O ED no final do verbo foi pronunciado. Observe, verbos terminados em T e D são os únicos que o ED no final vão ser pronunciados, tanto o E quanto o D. Eu montei essa relação para que fique mais claro que vocês visualizarem e também auxiliar a vocês a montar a tabela da página 324 do livro, o exercício número 1. Verbos terminados em T e D, o ED vai ser pronunciado como ED. Tanto o E quanto o D vai ser pronunciado. Assim como vimos na imagem anterior: want, wanted. Verbos que têm a última sílaba com som mudos, sem pronúncia, o ED vai ser pronunciado como T. Assim como vimos na imagem anterior: look, looked. Look, esse K no final, ele não faz um som de K. É quase não tem pronúncia de K. É uma frase como se a gente quisesse falar mais uma palavra, como se a gente quisesse falar mais alguma coisa, mas deu aquela segurada. Look, looked. O ED foi pronunciado como T. E nos verbos, onde a última sílaba, o som é pronunciado, ao contrário do que vimos anteriormente, nessa o som vai ser pronunciado,
o ED vai ser pronunciado como D. Notem, live. Eu pronunciei bem o E, o VE no final. Live, lived. O ED no finalzinho virou somente um som de D. Arrive, arrived. A mesma coisa. O E foi bem pronunciado no final. Quando passou o verbo para o passado, o ED foi somente pronunciado como um D. Agora montei uma pequena review do que vimos na nossa última aula. Estudamos past simple, mas apenas o regular verbs. Past simple é a forma, o tempo verbal do passado simples, onde uma ação começou no passado e terminou no passado. E por que estudamos regular verbs? Porque os verbos são divididos em duas modalidades, digamos assim. Os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos regulares são aqueles que só vão mudar a terminação do verbo quando conjugado. O verbo irregular é aquele que muda a forma dele completa, onde às vezes a gente olha e ele não tem nada a ver com a forma dele no infinitivo. Então, para colocar um verbo regular no passado, devemos acrescentar o ED ao final dele. Na aula passada, estudamos as regrinhas, pois alguns verbos vão variar quanto à sua terminação. Cai um Y, entra um IED, enfim. Se tiverem dúvida, assistam a videoaula da semana passada. Porém, como é só uma revisão, vamos focar em só dar uma pincelada nos conteúdos. Para colocar um verbo no passado, na forma afirmativa, somente acrescentaremos o ED ao final da forma base do verbo. Observe, o verbo se repete da mesma maneira em todas as pessoas. Agora, para colocar um verbo no passado, mas em uma sentença negativa, o verbo não vai precisar ser acrescido de ED. Para colocar uma frase, uma sentença no passado simples, a gente deverá acrescentar o verbo auxiliar, que nesse caso será o did mais not, que é o not que vai marcar a sentença negativa. Esse did not pode aparecer assim, did not, ou didn't, como vemos nessa imagem. Então, para colocar uma sentença no passado simples e de uma maneira negativa, devemos acrescentar didn't ou did not. E observe, o verbo não vem acrescido de ED. Ele assume a sua forma do infinitivo. Agora, para montar uma sentença interrogativa no tempo verbal do passado simples, devemos fazer assim como na negativa. Colocar o verbo auxiliar did no início da frase. Observem, o verbo auxiliar did vem antes do pronome I, you, she, he, it, we, you, they, e depois do pronome que vem o verbo principal. Neste caso, sleep. Observe, na forma interrogativa, fazemos assim como na negativa. Quando acrescentamos o verbo auxiliar did, o verbo principal não vem acrescido de ED no final.
Ao lado, vemos a estrutura para respostas curtas em todas as pessoas. Yes, I did. Yes, you did. No, I didn't. No, you didn't. Em todas as pessoas, vemos as respostas curtas, tanto para responder, dar uma resposta positiva, afirmativa, quanto para uma resposta negativa. Algumas atividades da página 324 do livro necessitam de áudio. Disponibilizarei aqui os áudios necessários para essas atividades. A. Dressed. B. Invented. C. Asked. D. Remembered. E. Passed. F. Started. G. Checked. H. Saved. I. Killed. J. Walked. K. Punched. L. Connected. A. Learned. B. Ended. C. Hugged. D. Started. E. Fixed. F. Decided. G. Cried. H. Worked. E por hoje é só. See you next Thursday. Bye bye!